Pronto. Para você aí que vai assistir a gravação, eu inicial eu esqueci de gravar. Aí a gente está aqui demonstrando esse aplicativo que ele vai mostrar o quê? Ele é um aplicativo que ele simula experimentos. E o que a gente vai fazer agora é basicamente que eu fiz, né? O vídeo que eu mostrei no ano passado do meu irmão. A gente vai colocar uma substância agora aqui, ó. Nesse que eu vou colocar é a água. Aqui você vai colocando, você segura. É um aplicativo muito simples de usar, o nome dele é FET, e você vai muito fácil de encontrar as coisas. Aqui a gente está usando o simulador da escala de pH, e eu vou botar aqui 1 litro de água nesse becker. Pronto. Aí eu vou pegar e vou ver, isso aqui é um pHmetro, a gente vê o nível desse ácido, não a partir da sua cor como um indicador, mas a partir de que ele mesmo coloca na substância e ele dá o valor desse ácido. Então você pega e coloca na substância e você vê aqui a substância tem pH 7. E se ele tem pH 7, ele é neutro. E é um exemplo de um pH 7 é a nossa água. Então, ó, vou aqui tirar a água, que tem nosso pH 7, neutro, e vou colocar outra substância aqui. A gente tem várias. Ácido de bateria, sangue, café. Vamos ver o café, né? Se é uma substância ácida ou uma substância básica. Você aperta aqui novamente, ó, enchendo o becker de café. Dessa vez eu não vou botar 1 litro, não. Vou colocar meio litro de café. Aí eu vou pegar aqui o pH e colocar na substância, ó. pH 5. Se é abaixo de 7, essa substância ela tem o pH ácido. Então, ó, o café que a gente toma, ele é ácido. Ele tem um pH mais ou menos ali entre 5. Claro que esse experimento aqui ele não vem mostrar de fato todos os cafés que a gente vai fazer, mas em geral o café com água neutra, né? Quando você faz o café, ele fica com pH 5 e ele é considerado um ácido. Ele está nessa escala ácida, é mais ácido do que básico. Opa, mais uma pessoa. Botar no nick. A gente está aqui, ó, mostrando um site que se chama FET e ele simula alguns experimentos. Na aula passada eu tinha mostrado um experimento com o meu irmão usando o indicador de repolho para ver se as substâncias são ácidas ou se são básicas. Aqui a gente, com esse experimento aqui, com esse site que faz esse experimento, a gente tem um pH, ele mede o pH, a gente tem um becker aqui, ó, quando a gente bota a substância, agora a gente está vendo o café, e ó, quando a gente adiciona o pH, a gente vê que o pH dele é 5. Se ele tem aqui tem a escala do pH, se o pH for abaixo de 7, é uma substância ácida. Então, na maioria dos casos, o café que a gente toma em casa, ele é uma substância ácida. Pode falar, quem levantou a mão. Ou foi sem querer? Não entrou ninguém. Eu acho que então deve ter saído. Que apareceu aqui para mim aceitar. Acho que deve ter caído. Enfim, eu vou botar lá de novo. Aqui no WhatsApp. Ele tá aqui. Quem viu? Pronto. Voltando. Lá, o café que a gente toma normalmente tem um pH igual a 5. Agora vamos ver, né? Outra substância que a gente tem aqui. Tem umas substâncias assim, como o vômito, o cuspe. Hum, Não sei qual foi o pensamento dos criadores, né, do aplicativo em colocar essas coisas, mas vamos ver o vômito, né? Eu achei bem interessante aqui ter colocado o vômito. Vamos aqui ver se o vômito que a gente vomita, né, se é uma substância ácida ou uma substância básica. Assim, pela aula passada que eu apresentei nos slides, eu acho que é uma substância ácida, né? Mas vamos ver aqui, fazer o teste. Eita, muito ácido. O vômito, segundo o aplicativo aqui, o vômito que a gente vomita
ela é uma substância ácida. Mas eu acho não, eu tenho certeza que isso vem daquela coisa que eu mostrei para vocês. O ácido clorídrico é o ácido que faz parte do nosso estômago, né, no nosso suco gástrico, que serve para a nossa digestão. Então, se a gente vomita, se sai lá de dentro, acho que vem envolvido com esse ácido, então por isso que é uma substância ácida. E agora vamos ver só mais uma coisa aqui para a gente ver outro comportamento, né? O leite. A gente viu que o café é ácido, né? E a gente vai aqui ver o leite, qual é o nível do pH. Mais ou menos meio litro aqui. Coloco aqui. Ó. O leite é um pouco ácido também. Esse leite aqui é um pouco ácido. Pode ser que não, é ácido mesmo. E uma substância aqui que ela é neutra, um sabonete, por exemplo. Vou botar aqui, não precisa colocar muito. E aí, já o sabonete ele é uma substância que não é ácida, ele é básica, porque tem um pH 10. Então, essas características, ó, cada substância ela tem uma característica, ou ela é ácida ou ela é básica. E isso, ela determina muitas propriedades, né? Se é um ácido muito forte, que tem um pH muito abaixo de 7, e se for muito abaixo de 1, aí que são ácidos muito fortes, que são altamente corrosivos, mas substâncias que são próximas do 7, como o sabonete, o café, são substâncias que são próximas do 7, que são ácidas ou são básicas, mas não tem essa característica de corroer tanto. Então, essa questão de vocês verem um ácido como uma coisa que serve para corroer as coisas, vocês têm que eliminar da cabeça, porque o ácido não é só isso. Então, tanto o ácido como as bases, né, tem essa característica de corrosão, né? Como a soda cáustica ela é uma base, né? Uma base muito forte. E quando ela é misturada em água, se você colocar a mão ali, ela vai corroer sua mão assim, de uma forma muito rápida e muito desastrosa, né? E outra coisa que eu queria mostrar também, que esse aplicativo ele demonstra, é isso aqui. Voltando lá para o slide, para vocês relembrarem aí do que eu falei na semana passada, aqui na do ácido. Quando eu falei que todo ácido, ele tem esse característica aqui de, em água, produzir essa substância aqui, o H3O, esse aplicativo, ele demonstra de forma microscopicamente, né? Ali eu estava falando em forma de fórmula química, aqui eu estou representando. De fórmula química, ó, sempre que está assim, a gente diz que isso é uma representação de fórmulas químicas, mas aqui ele vai demonstrar visualmente o que acontece, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma reação que é a água. A água está só se dissociando em OH e 3O, H3O+, que é aquela substância que todo ácido libera quando está em água, e OH é aquela substância que toda base libera quando está em água. Aqui é apenas a dissociação da água. Como o pH da água é neutro, se a gente for ver as moléculas, ó, se existisse na vida real um aparelho como esse aqui, uma lupa como essa, que a gente pudesse ver tão próximo que a gente poderia ver os átomos, a água ela estaria distribuída dessa forma aqui. Aqui está ó, a representação dessa molécula aqui, o H3O+, que é o hidrônio, e aqui tem a hidroxila, que é o OH-, esse azulzinho. Veja que as quantidades estão iguais, tem dois hidroxilas e duas substâncias H3O+, percebe que tem dois de cada. Então, se tem dois positivos e dois negativos, as cargas se anulam. Então, o pH dessa substância é um pH 7, um pH neutro. Aqui tem um outro pH, né, que serve para isso. Aqui também tem outra forma aqui, ó, que é outro tipo de método de você verificar o nível de pH de uma substância. É o famoso indicador de pH. Ele é como se fosse um pauzinho que você coloca dentro da substância, ó, e quando você coloca, ele vai ficar da cor característica, aí você vai lá e compara. Aqui, ó, é o pH 7, então essa substância está neutra. E você percebe, ó, está neutro porque os átomos, tanto positivo como negativo, estão em números iguais,
e as cargas são negativas. Então, eles são neutros. Agora, se eu pegar um ácido forte, o ácido forte ele tem muito o íon H3 a mais. Então, se você for contar aqui, ó, entre o íon positivo e o negativo, há muitos mais do que íons positivos do que negativos. E você percebe que esse hidrônio aqui, ele é um ácido muito forte justamente por ter mais, em vez de ser uma base, por ser um ácido, ele tem mais esse íon aqui, H3 a mais. E você, ó, só de olhar, você já dá para ver essa comparação. E tanto você pode ver assim, como no gráfico, as quantidades, né? A quantidade de cada substância, ó. E, sem nada, fica assim a substância normal, você aproxima um solvente, sem um solvente fica melhor de ver. O solvente é essa parte aqui, ó, essa água. Então, quando você olha assim, você já dá para perceber que tem mais esse íon laranja aqui, o H3 a mais, e você, por ter mais ele, é um ácido. Então, você pega, ó, vê aqui, para ver a força desse ácido, o seu pH, você vem e compara. A cor está aqui, o ácido mais ou menos o pH dessa substância é 2, vendo pelo um indicador de pH. E já as bases vão ser diferentes, ó. As bases vão ser diferentes. O OH-, ela vai ser mais produzida do que essa substância positiva aqui, que é o amarelo. Tá vendo? Ó, você vê visualmente com esse aplicativo, microscopicamente, é isso que acontece. E é isso que eu estava explicando na semana passada, a partir das equações químicas. Então, deixei. E para você, novamente, ó, calcular, ó, o pH, vem aqui, coloca o bastão dentro da substância e vem aqui pelas cores, ó. Mais ou menos a cor deve ser essa 11 aqui, ou essa 12, tá entre essas duas. E o pH dessa substância está entre 11 e 12. E é isso que, aqui, claro, é um simulador de computador, mas é basicamente o que é feito nos laboratórios, é isso. Tem um Becker, tem um Becker desse aqui, ó, esse recipiente, a gente chama de Becker. Tem uma substância aqui, ó, ocultada, a substância dentro. A gente não vê, não tem uma lupa dessa para ver, mas a gente representa essas coisas que a lupa está mostrando, essas moléculas aqui, dessa forma que está aqui no slide, por uma fórmula química. E esse aplicativo é bom justamente por causa disso, né? Que a gente consegue visualizar de uma forma, uma animação, né? Sem ser uma fórmula química, o que está acontecendo microscopicamente ali, aqui a gente não consegue ver a olho nu. E ó, um experimento de Arrhenius, né? Aquele experimento que eu mostrei a vocês, que foi a tese, né, que ganhou o prêmio Nobel com essa dissociação eletrônica, que as substâncias que são eletrolíticas, ela tem essa característica de acender a lâmpada, e as que não são, não acendem. Então, tanto os ácidos como as bases, elas acendem a luz. Aqui está o experimento, basicamente o que ele fez, de uma forma diferente, você colocando esses polos, esses íons aqui, esses ímãs aqui, dentro da substância, você vai perceber que vai ligar, né? A lâmpada é basicamente o que está acontecendo aqui na substância. Os dois polos estão sendo colocados dentro da água e essa corrente ela não é interrompida, porque aqui tem íons. E os íons são representados aqui, positivo e negativo. Tanto para as bases como para os ácidos. Os dois acendem. A água não acende tanto, acende porque tem os íons, mas não tem tanto. Então, acende pouco. Já os ácidos fortes acendem muito, os ácidos fracos acendem moderadamente, porque a quantidade desses íons aqui é formado bem menos do que o ácido forte. Ó. Isso que caracteriza um ácido forte e um ácido fraco. É a quantidade desse hidrônio produzido. E nas bases é o contrário. É o OH que é produzido. Então, nas bases fortes é produzido muito, logo acende muito mais a luz, porque os responsáveis são esses. Essas substâncias aqui, ó, que tem esse mais e esse menos. Está representado pelo azul e pelo amarelo. E as bases fracas acendem menos por causa que tem menos. Tanto mais como menos. Então, a luz fica acesa pouco. Tranquilo? É bem interessante, né? Você vê
desses aplicativos do que simplesmente eu ficar falando ali na forma do slide. Eu vou colocar aí o link do simulador para vocês, se quiserem ver depois ou agora, como é que move. Tanto esse como esse aqui é gratuito, você pode utilizar ele lá a hora que você quiser. Aí, os dois aplicativos estão aí no link. E é muito interessante, porque você consegue visualizar de forma 3D, a animação é um pouco diferente. E da forma que os experimentos são feitos. Né? Agora a gente vai voltar, para a gente fechar esse assunto de ácidos e bases, a gente vai aprender a dar nomes a eles. A gente viu o que são, né, como eles se comportam microscopicamente, mas agora a gente não vai mais ver isso. A gente vai ver agora como dar nome a esse ácidos, né? Porque como eu mostrei para vocês, são vários. O que a gente estava estudando era o que caracterizava uma substância ser ácida. Agora, por ter várias substâncias que apresentam essa característica, a gente tem que saber dar nome a elas para a gente saber diferenciar elas uma das outras, né? Porque, tanto como você tem que saber que é um ácido forte e um ácido fraco, quando você sabe o nome, você já, às vezes, só por decorar, você já sabe. Ah, um ácido sulfúrico, quando alguém chega e você diz, um ácido sulfúrico, você já vem, existe um ácido forte. Mas de onde vem esse nome, né? Sulfúrico. Ou o ácido que eu mostrei do nosso estômago, que é o ácido clorídrico. Da onde vem esse nome clorídrico? O ácido sempre vai vir como um prefixo, né? O nome ácido. Sempre vai vir em todos os ácidos. Mas e esse clorídrico, né? Se você pensar na tabela periódica, você vê uma substância que tem um cloro. Aí você, ó, clorídrico já tem, pode ser que tenha a ver com cloro, né? E você vem sulfúrico. O sulfúrico, ele é uma causa diferente, porque o sulfúrico, ele vem dessa substância aqui. O sulfúrico, essa substância aqui, ó, o ácido sulfúrico, é o H2S, que ele vem do sulfuro, né? Que é a nomenclatura para o elemento enxofre. O enxofre, a gente não seria ácido enxofídrico, mas sim sulfídrico, porque o sulfur vem de sulfur, que é o grego do enxofre. E o enxofre não é E, o enxofre é S. Então, essa é a única exceção. Todos os outros vão ter o nome do seu átomo. Tipo aqui, o ácido clorídrico vem da junção do ácido, do H e do cloro, ácido clorídrico. A hídrico vem porque são as substâncias hidráticas. Lembra da classificação. A classificação dos ácidos ela pode ser de acordo com presença ou não do oxigênio. Aí, se não tem oxigênio, são os hidráticos. Se tem oxigênio, são os oxiácidos. Então, agora a gente vai aprender a dar nome a esses ácidos que não têm o oxigênio. O ácido clorídrico não tem oxigênio, não. Sua forma HCl, só é o hidrogênio e o cloro. Então, para essa substância, eu dou o nome de ácido clorídrico. E aqui a gente tem uma regra geral. Para dar o nome, a nomenclatura dos hidrácidos, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar o nome ácido, sempre vai ter o nome ácido, mais um radical. E esse radical o quê? Vem do início do nome do átomo que está nele, junto ao hidrogênio. Nesse caso, o átomo que está junto ao hidrogênio é o cloro, e nesse aqui é o bromo. Então, sempre o radical vai ser esse início desse nome. Então, o ácido clorídrico tem o cloro. Então, o radical é o cloro, então ficou esse cloro do radical, que é o cloro, e no final você adiciona o prefixo hídrico. Você junta o radical com a palavra hídrico e você vai ter no final o quê? No caso do cloro, clorídrico, ácido clorídrico. No caso do bromo, ácido bromídrico. No caso do iodo, ácido iodrídrico. No caso do flúor, ácido sulfúrico.
Tem essa exceção porque o S, ele é um enxofre. O enxofre, ele tem essa simbolização de S porque vem do seu, como eu disse, do grego, né? Sulfur. Então, não poderia ser E, porque já tem algumas substâncias que tem um E, então eles decidiram, na produção da tabela periódica, que seria chamado de sulfuro. Então, ficou o S, e quando a gente vai dar o nome a esse ácido, a gente coloca o nome ácido, o seu radical, que é esse prefixo do nome do átomo, que no caso do enxofre é sulfuro. Então, sul e é o próximo nome, né, junto com o hídrico, então fica ácido sulfídrico. Então, essa é a nomenclatura para os hidrácidos, os ácidos que não têm oxigênio. Beleza, né? Acho que com calma, só de olhar esse quadro aqui, não é difícil de você aprender essa regra. Porque ó, ácido mais radical mais hídrico. O que é o radical? Você só precisa lembrar que o radical vai ser o início do nome do átomo que está ligado ao hidrogênio. Então, aqui, hidrogênio, cloro, ácido clorídrico, hidrogênio, bromo, ácido bromídrico, hidrogênio, iodo, ácido iodrídrico, e assim por diante. Todos os ácidos que não têm oxigênio. Lembrando disso, os hidratos não têm oxigênio. Já para a nomenclatura dos ácidos que têm o oxigênio, que a gente chama de oxiácidos, é um pouco diferente. Eles vão ter uma regra que não vai ser mais apenas um nomezinho específico. Não vai ser mais aquele ácido com o nome da substância e sempre o mesmo prefixo. E sempre o pós-fixo, né? Que é o final. Esse final, ele sempre vai mudar. Não vamos mais utilizar o hídrico, como antes. Vamos utilizar ou o pé no início e ico no final, ou a gente só vai utilizar o ico no final, ou a gente vai utilizar o oso no final, ou o hipo-oso no final. No início, hipo, e no final, o oso. E da onde vai vir esses nomes, né? Pé e ico. Quando aqui, ó, a substância agora já tem o oxigênio, ó. Antes era só o H e o Cl, o hidrogênio e o cloro. Agora tem oxigênio, e são 4. Percebe-se que são 4 oxigênios. E esse oxigênio, ele está oxidando de uma forma positiva. Então, o ácido, por ter 3 oxigênios oxidando de forma positiva, o nome dele vai ser ácido perclórico. Perclórico. Ácido perclórico. O HClO4, diferente do HCl, a gente chama ele de ácido perclórico. Já a diferença desse outro aqui, ó, não é mais HClO4, agora é o HClO3. A gente dá o nome dele, em vez de ter 4 oxigênios, agora são 3, a gente dá o nome dele de ácido clorídrico. Percebe? Saiu do 4, foi para o 3, baixou o 1, a gente chama de ácido, já mudou a nomenclatura. Tirou o pé, ficou só o ácido clorídrico. Continua o cloro da substância lá, né, do átomo ligado a ele, que é o cloro, e a gente adiciona o hídrico. Acho que vocês estão compreendendo, né? Baixou um oxigênio, saiu do 4 para 3, não é mais perclórico, mas sim ácido clorídrico. Aqui embaixo, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico aqui, ó, ele está com 4, mas ele está ligado a 2. Então, a mesma coisa que você está com uma oxidação de 2. Então, não é mais ácido. Não, aqui vai ser o ácido sulfúrico, com íco, que ele não tem o perclórico. O per não tem a substância com per, ele só tem o sulfúrico. Mas aqui já vai ser diferente. Ele saiu de H2SO4 e foi para o H2SO3. Já diminuiu 1. Se diminuiu 1, não usa mais o íco. Agora a gente vai usar o ácido sulfuroso. Não é o sulfírico, é o sulfuroso. É o ácido que é oxigenado, diferente daquele sulfídrico que a gente estava vendo anteriormente. Aí tem também o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele é o H3PO4. Se você perceber, ele tem 4, né? Se tem 4, a gente ainda utiliza o íco. Então ficou ácido fosfírico.
Já o H3PO3 já não é mais PO4, agora é o PO3. A gente chama ele de ácido fosforoso. E se diminuir mais ainda um oxigênio, a gente chama ele de ácido. Agora, bota uma coisa adicional no início que a gente chama de hipo, e no final a gente bota oso. Tá vendo que cada vez que vai abaixando o oxigênio, você vai ter que mudar a nomenclatura. Não é o mesmo ácido, são ácidos diferentes, mas o que vai mudar é a quantidade de oxigênio, da oxidação desses oxigênios. Se tem 4, é o ácido fosfírico. Se tem o H3PO3, 3 oxigênios, é o ácido fosforoso. E tem o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. Isso aí é uma coisa que você tem como decorar, né? Você decora isso, essa questão de quantidade de oxigênio, mas a tabela está aqui para você sempre consultar. Quanto mais você vai consultando, mais você vai fixando isso. Eu sei que é um pouco chato, porque são nos oxiácidos, são 3 ácidos com 3 nomes, 4 nomes diferentes, na verdade, que é o perclórico, ó, o HCl, O4, a gente pode chamar ele de ácido perclórico. Aí o HCl-O3, a gente já chama de ácido clorídrico. O HCl-O2, a gente chama de ácido cloroso. E o HCl-O, apenas um oxigênio, a gente chama de ácido hipocloroso. Tá vendo? É uma coisa chata, mas é uma coisa assim que tem uma lógica e não é difícil de você entender. Você viu a quantidade de oxigênio e você, a partir dele, você vai dar esse, esse nome, né? Com esses prefixos, esses sufixos já determinados. Então, essa foi a nomenclatura dos ácidos. Agora a gente vai ver a nomenclatura dos hidróxidos. A nomenclatura dos hidróxidos é mais simples. É bem mais simples. A única coisa que você deve fazer é adicionar o nome hidróxido no começo, que vem da base, né, da hidroxila, que é o OH-. Você vai botar esse prefixo chamado hidróxido, que vem ó, do OH-, esse OH aqui vai se transformar em OH-, e é esse OH que caracteriza, desculpa, uma base. Então, o NaOH, o Na vem do sódio e o OH vem da hidroxila, né? Então a gente bota hidróxido, o hidróxido vem do OH. Não entrou ninguém, não. Estão pedindo para entrar. Ah, sim, eu acho que da internet. Boa tarde, Marilaine. Laine. Voltando, né, para a gente concluir aqui com a nomenclatura das bases. Elaine, a gente já tá encerrando, mas depois você vê a gravação. E aí você vai entender da onde eu vou começar a falar aqui. Não, sem problemas. Eu vou disponibilizar a gravação lá do YouTube com as outras aulas, aí você dá uma assistida depois, porque eu vou pedir para vocês fazerem a atividade desse assunto. E, claro, eu vou pedir para vocês dar nome a alguns ácidos, né? E esses nomes vão ser colocados com essas regrinhas que eu estou colocando aqui, apresentando aqui. Então, para você ver, né, e ter mais facilidade em fazer a atividade, eu vou botar lá a gravação no YouTube, e você vai ver, vai ter o material que eu vou disponibilizar também, lá no grupo, e vocês vão ver e resolver as questões e mandar para mim, para a gente passa aqui como a nossa nota. Ainda tem a atividade anterior, que ainda eu acho que vocês já fizeram, mas para quem ainda não fez, que vai assistir a gravação, por favor, façam e me enviem, eu ainda estou aceitando, que logo eu vou mandar mais uma atividade, e aí para fazer duas vai ficar mais pesado. Então, agilizem logo, para na segunda-feira eu já botar essa, e a última semana de aula a gente não tem que ficar dando assunto, só resgatar e pegar as últimas atividades que faltam e fechar a nossa nota para a gente encerrar o nosso bimestre. Certo? Então, voltando aqui para a nomenclatura das bases, para as bases, a gente vai botar o prefixo hidróxido, mais o di e o nome do cátion. E qual vai ser o cátion? O cátion sempre vai ser essa substância aqui, que
que está junta com o OH. Por que é cátion? Cátion vem de uma dissociação que gera um positivo e um negativo. Os negativos são os ânions e os positivos são os cátions. Guardem isso para a vida de vocês, porque na química vocês vão escutar isso demais em todo lugar. Tanto de cátion e ânion. Sempre lembrando, os cátions são as substâncias que vão ter o positivo, o maisinho lá em cima deles, e os ânions vão ser os negativos. E os dois formam uma classe chamada de íons. Pronto. Você vai botar o nome do cátion. O cátion, nesse caso aqui, do NaOH, é o sódio. Então, juntando os dois, vai ficar hidróxido de sódio. De novo, o próximo. O Li, que é o lítio. O lítio misturado com o OH, uma base, é o hidróxido de lítio. O NH4OH, que é a amônia, a gente vai chamar de hidróxido de amônio. O CaOH2, que é o Ca vem do cálcio, a representação do cálcio na tabela periódica, então a gente vai chamar de hidróxido de cálcio. E o Ba, que é o bário, junto com a hidroxila, vai ficar hidróxido de bário. Então, assim é o nome das bases, que a gente nomeia essas bases. É bem mais simples que os ácidos, né? Os ácidos, os hidrácidos, que são os ácidos que não têm o oxigênio. Eles são bem mais fáceis da gente dar nome, como as bases. A única dificuldade vai ser com os oxiácidos, que são as substâncias que têm o oxigênio. E sempre vai mudar, porque a quantidade de oxigênio vai mudar, mas a partir da mudança do oxigênio é que vai mudar o nome, se a gente vai botar, como aqui, se a gente vai colocar perclórico, se for 4 oxigênio, no caso. E esse perclórico não grudem a palavra perclórico, porque esse cloro, ele sempre vai mudar de acordo com a substância que está no meio, né? Sempre, se você perceber, é sempre a substância que está no meio que vai dar esse prefixo. Ou ele vai ser cloro, se for um cloro, vai ser sulfuro, se for um enxofre, eu já falei por quê. Vai ser fósforo, se for um fósforo. Então, esse início aqui, ele vai mudar. A única coisa que não vai mudar vai ser esses que estão em preto. Ou ele vai ser vai ser per no início e ico no final. Se tiver 4 hidrogênios, no caso aqui do HCl, se for 3 oxigênios, vai ser o ácido clorídrico, se for 2, o ácido cloroso, e se for apenas um, o hipocloroso. Certo, gente? É assim que a gente nomeia as bases e os ácidos. Eu mostrei lá também um programa que se chama FET. Ele mostra justamente essas características, né, do OH e do HO3, H3OH, não sai, e que a gente consegue ver visualmente, né? Aqui está a substância. Você vê a gravação aí para ver como é que eu fiz, né? Mas você pode utilizar nele. Mas eu acho que a gente tem tempo aqui, se você quiser. Ó. Aqui a gente vê, pode ocultar. E o que esse aplicativo vai mostrar é justamente isso. Ó. A parte microscópica que está acontecendo ali dentro desse pack, dentro dessa substância. Aqui está uma substância, no caso, é uma base fraca. Deixa eu botar uma base forte. E quando a gente vai ver, ó, a característica da base é sempre o OH-, e aqui, ó, que está representado pelo azul, então tem muitos. Se tem muitos, é uma base forte. E se eu botar uma base fraca, ó, tem poucos. Então, é isso que vai caracterizar uma base forte e uma base fraca. A quantidade de OH que tem nessa substância. E um ácido não é mais o OH, e sim o H3 ou mais. Então, ácidos fracos têm pouco H3 ou mais, e ácido forte tem muito mais H3 ou mais. E elas, ó, na dissociação de arreios, a gente pode também, ó, pegar o indicador do pH e ver, ó, o ácido forte. Tem aqui, ó, mais ou menos 2. E a base forte, ó, a cor vai ficar aqui azul, mais ou menos 12. Então, é isso que caracteriza microscopicamente uma base e um ácido. Se você quiser, eu explico bem mais direitinho no início da aula, da gravação. E aqui tem a escala de pH. Aqui representa um experimento, né, onde, aqui, o sabonete. Eu estou colocando sabonete dentro desse recipiente aqui.
o Becker. E isso aqui é um pH-ômetro, onde as substâncias abaixo de 7 são ácidas e as substâncias acima de 7 são alcalinas ou são bases. A gente pode chamar de bases as substâncias alcalinas, né? E você pega aqui, ó, pega o pH e mede, e o pH é 10. Acima de 7, base. Então, se o pH é 10, o sabonete, logo o sabonete, a substância do sabonete, é uma substância básica. Já se a gente mudar a substância aqui, ó, como líquido secante, suco de laranja e suco de laranja. O suco de laranja que a gente bebe, ó, vamos ver se ele é ácido ou se ele é básico. A gente coloca aqui, pega o pH e ó, pH 3,5. Então, se ele está abaixo de 7, é 3,5 o valor dele, abaixo de 7, então ele é uma substância ácida. O suco de laranja que a gente bebe é uma substância ácida, que foi calculada aqui pelo nosso pH do nosso simulador de experimentos, que é o FET. Tranquilo? Eu vou fechar aqui, porque a nossa aula já está acabando, e era isso que eu queria mostrar para vocês. Encerramos o nosso teste de base. Ainda tem mais um assunto que é sais e óxidos, para a gente terminar. A atividade, vai ter uma atividade, né, para vocês fazerem. Então, é isso. Para quem não fez, para quem está aqui presente, muito obrigado pela presença. Sem problemas ainda por ter chegado atrasado, mas a gente entende. Eu entendo, por exemplo, que isso acontece. Mas vocês já estão liberados, viu, gente? Muito obrigado pela presença. Até semana que vem. E até a próxima aula. Até a próxima atividade também. Valeu. Bom final de semana.